Londres, 1888, um dos bairros mais perigosos da cidade se transforma na cena de assassinatos brutais. Esse é o caso de Jack, o Estripador. Fica comigo até o final que esse caso teve uma reviravolta recentemente surpreendente. Eu sou Lenison Salles e esse é o canal Pandemio. Para entender esse caso, a gente precisa voltar um pouco no tempo até 1888, no leste de Londres, em Whitechapel, um lugar marcado pela pobreza extrema, prostituição, falta de policiamento e violência. As ruas eram escuras, estreitas e perigosas, e foi nesse cenário que começou todo o terror. Entre agosto e novembro de 1988, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas, e elas ficaram conhecidas como as vítimas canônicas de Jack o Estripador. Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. Todas elas tinham algo em comum: mulheres vulneráveis, muitas delas vivendo na prostituição, mas o que mais chocou foi a brutalidade. As vítimas eram encontradas com cortes profundos na garganta e em algumas delas tinha mutilação bem precisa e muito violenta. O que levou os investigadores a acreditarem que o assassino tinha um forte conhecimento em anatomia, poderia ser um médico ou até quem sabe um açougueiro. Durante os assassinatos, os policiais começavam a receber cartas que supostamente teriam sido enviadas pelo próprio assassino. E foi uma dessas cartas que pela primeira vez surgiu o nome, Jack the Ripper, ou em português, Jack o Estripador. Uma das cartas mais famosas era conhecida como From Hell. Nela, o autor disse que estava enviando também partes de um rim humano, o que é chocante porque realmente uma das vítimas teve o rim removido. A polícia investigou dezenas de suspeitos durante os anos, entre eles médicos, açougueiros, até pessoas da elite, mas nada foi realmente encontrado na época do crime. E com o passar do tempo, Jack o Estripador se tornou um dos casos mais famosos da história criminal, isso se não for o mais famoso. Até que recentemente uma nova teoria ganhou força. Tudo surgiu novamente com um objeto específico, um chale que foi encontrado supostamente na cena do assassinato de Catherine Edwards em 1888. Segundo registros históricos, esse chale teria sido recolhido na época, mas nunca foi analisado corretamente, não na época pela ciência que ainda era um pouco precária, e por anos ele passou de mão em mão até ficar na posse de colecionadores. Em 2007, um empresário e pesquisador britânico chamado Russell Edwards comprou esse chale em um leilão. Ele acreditava que esse objeto poderia guardar algo que a ciência da época não conseguia explicar: DNA. E foi aí que tudo começou a mudar. Edwards então decidiu levar o chale para a análise genética moderna. Os testes foram conduzidos por especialistas, incluindo um biólogo molecular. E no tecido eles encontraram 2 tipos principais de material biológico: sangue e fluido seminal. Ou seja, ali no tecido poderia ter material genético tanto da vítima quanto do assassino. Para identificar o possível assassino, os pesquisadores fizeram algo crucial. Eles compararam o DNA encontrado no chale com material genético de descendentes vivos dos suspeitos. E foi aí que surgiu o nome Aaron Kominsky. Um descendente da irmã de Aaron forneceu material genético para que fosse realizado os testes. E segundo os resultados, o DNA mitocondrial era compatível com a linhagem dele. Aaron Kominsky era um imigrante polonês judeu que vivia em Whitechapel na época dos assassinatos. Ele trabalhava como barbeiro, e na época os barbeiros também realizavam alguns tipos de procedimentos médicos, o que leva a um ponto importante: ele era habilidoso com instrumentos cortantes. O Aaron já era suspeito desde 1888. Relatórios policiais da época descreviam ele como mentalmente instável, com alta aversão a mulheres e possivelmente perigoso. Ele acabou sendo internado em um hospício por volta de 1891, onde ele passou o resto da vida dele. E um detalhe importante e até assustador é que depois que ele foi internado, os assassinatos pararam. Jack o Estripador sumiu. E apesar disso parecer uma resposta final, existem alguns pontos que precisam ser provados. Um deles é que o chale nunca foi comprovado oficialmente como material da cena de algum crime. O chale também pode ter sido danificado e alterado depois de mais de 100 anos do caso. O DNA mitocondrial ele não identifica uma pessoa específica, e somente a linhagem dessa pessoa. Só que possivelmente, se esse chale for mesmo de uma linhagem dele, ele pode ser um dos suspeitos. Então, será que a gente finalmente achou o Jack o Estripador? Ou a gente só está conectando pistas que na verdade nunca vão ser totalmente comprovadas? Bom, se você ficou no vídeo até o final, eu te peço que considere se inscrever no canal. Se não tiver como, não tem problema, só deixar um like e um comentário que já me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.